Ana, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu currículo e sobre a Prepara RH. Bacana. Bom, meu nome é Ana, sou psicóloga de formação, essa é a minha formação, sou especialista em gestão estratégica de pessoas, especialista em gestão de organizações também pela UFSCar, a especialização em gestão estratégica de pessoas eu fiz pela FGV, sou formada pelo Unesp de Bauru e também tenho algumas especializações em análise de perfil DISC, Isso é um pouquinho aí da minha formação. E falando da minha experiência, eu comecei lá na área de recursos humanos, como a maioria das pessoas começam lá com um recrutamento e seleção, fazendo entrevistas, seleção de pessoas. Depois eu fui mais para a área de treinamentos, capacitação de pessoal. E aí eu tive um desafio que é bem bacana, que eu gostaria de compartilhar. Que foi um desafio, a empresa que eu estava trabalhando, ela estava implantando um processo de gestão organizacional, que foi um processo com uma das maiores consultorias de gestão organizacional, aí é uma grande referência no nosso país. E aí esse processo de gestão, de indicadores, de metas, de trazer mais essa parte de gestão financeira e organizacional, ela teve um grande obstáculo, um entrave, que foi como fazer esse líder fazer a gestão da sua área. Então, como que esse líder pode enxergar o seu papel, as suas responsabilidades, se visualizar como realmente um gestor organizacional e de pessoas, Esse foi o grande desafio que eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha carreira, onde eu precisei aí desenvolver essa parte do RH mais estratégico, que é entender o que um gestor de pessoas, o que um profissional de RH faz para virar essa chave, para que o líder se enxergue, veja o seu papel dentro dessa gestão de pessoas na empresa. E aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com esse RH mais estratégico, com essas soluções mais de realmente fazer o elo entre as pessoas e os resultados que a empresa precisa. Então, acho que esse foi o grande divisor aí de águas dentro da minha carreira. E a partir daí eu comecei a atuar mesmo mais como especialista em gestão estratégica de pessoas, com essas soluções de treinamento, soluções de desenvolvimento, com criar uma sistemática, uma estrutura de RH que traga essas respostas aí para as empresas, de como criar a estrutura que realmente respalde as mudanças e os resultados mais sustentáveis que as empresas precisam, hoje para se manter competitivas no mercado. Ana, conta um pouquinho pra gente sobre a Prepara RH. Legal. E aí, falando um pouco aí sobre a minha trajetória, depois que eu tive esse case de implantação aí de uma estrutura de gestão de pessoas, foi onde eu comecei realmente a entender a importância desse RH mais estratégico, e a partir do momento do entendimento dessa importância eu trouxe a Prepara RH para trazer essas soluções de uma forma mais completa, de uma forma realmente estratégica, soluções aí de recrutamento de pessoas com essa forma mais estratégica, soluções aí de treinamento com essa forma mais estratégica, capacitação de líderes, que foi o grande intuito aí desse case que eu fiz. Então, capacitação de lideranças, também a parte de mentoria individual para líderes e para executivos, os projetos de formação de profissionais de RH também, que nós trazemos aí na Prepara RH, e os projetos de recolocação profissional para apoiar os profissionais aí que precisam de uma recolocação, de uma nova vaga ou de uma nova posição no mercado de trabalho. Agora nós vamos falar sobre objetivos. Ana, quais são seus objetivos na gestão de pessoas? Legal. Eu acho que quando a gente fala de objetivos, também volta um pouco aí dentro da minha trajetória, entendendo que a gestão de pessoas, ela não é operacional, ela não é recrutar, colocar pessoas para trabalhar numa vaga, ela não é simplesmente treinar por treinar, não é simplesmente formar por formar. Isso precisa ter um objetivo por trás, precisa ter uma estratégia por trás disso. Então, entendendo que a gestão estratégica de pessoas, ela é o elo entre pessoas e empresas, o nosso principal objetivo é ajudar o nosso cliente, que é o empresário que contrata os nossos serviços, a alcançar resultados de forma mais sustentável. Ou seja, assim como no case que eu tive lá no passado, quando o empresário ele quer melhorar a sua gestão financeira, ele quer melhorar a gestão do seu negócio, ele precisa fazer um trabalho na capacitação, no desenvolvimento dessas pessoas. Então, o nosso principal objetivo é, através das nossas soluções
de recrutamento, de treinamento, de mentoria, de desenvolvimento, de formação, através de todas essas soluções ajudar o empresário a ter resultados de uma forma mais sustentável. E na sua perspectiva, quais são as principais dificuldades que as empresas enfrentam hoje? Essa pergunta é muito interessante, né? Normalmente a gente acha que a principal dificuldade que uma empresa enfrenta é dificuldade financeira. Seria aí a empresa não conseguir atingir um resultado ou a empresa estar com um resultado negativo. Mas dentro da minha experiência, a principal dificuldade que uma empresa enfrenta é quando ela começa a crescer. Quando essa empresa ela começa aí a ter um crescimento, ela começa a ter uma oportunidade de mercado, mas ela não tem uma estrutura de pessoas, ela não tem uma cultura que é conhecida e compartilhada por todos. O Peter Drucker, ele dizia que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? E isso aí é uma grande verdade. Então, a empresa ela não tem uma cultura forte. Essa cultura não é compartilhada. As pessoas não estão treinadas, não estão capacitadas para exercer a sua função. Não tem clareza, as pessoas não sabem qual que é a expectativa da função delas, elas não sabem o que é esperado, o que elas devem fazer para alcançar esses resultados. Não tem clareza de papéis e responsabilidades. Essa empresa ela pode ter uma oportunidade de crescimento, mas esse crescimento ele é um crescimento, a gente brinca que é voo de galinha, né? Ele sobe e aí ele desce. Então, hoje eu vejo que uma das maiores dificuldades da empresa é quando ela tem uma oportunidade de crescimento e ela não está estruturada em termos de pessoas para esse crescimento. E qual seria as soluções para isso? Eu acho que as soluções elas são aí o que a gente faz para investir nessa estrutura de pessoas para suportar o crescimento da organização. Então, é a gente cuidar da nossa porta de entrada, ter um processo seletivo eficiente, assertivo, com respaldo técnico. A gente não faz um processo seletivo por achismo, por feeling, né? Eu acho que aquela pessoa é boa, não. Ter um processo seletivo que ele seja técnico, ele seja eficaz, que ele busque essa assertividade, que a gente não perca tempo aí fazendo uma vaga, buscando aí uma contratação e depois eu preciso refazer todo esse processo porque eu não usei as ferramentas para ser assertivo. Buscar estruturar as bases de pessoas da minha empresa, as descrições de funções, de papéis e responsabilidades dentro da minha empresa. Então, eu ter essa base aí bem desenhada de uma forma técnica, de uma forma assertiva também. E o desenvolvimento, né? Eu traí a pessoa, eu busquei fazer com que ela fosse acolhida ali dentro da minha empresa. E depois, como que essa pessoa ela vai se desenvolver? Qual que vai ser o ambiente de trabalho que eu vou oferecer para ela? Costumo dizer assim que a solução é cuidar da jornada desse colaborador, né? Desde o momento da atração até o momento do desenvolvimento, do ambiente de trabalho e da estrutura de pessoas que eu estou oferecendo para esse colaborador, né? Quando a gente traz toda essa parte aí de estrutura de pessoas através de soluções de recrutamento, de seleção, de treinamento, de desenvolvimento, aí eu com certeza consigo aí respaldar esse crescimento de uma forma mais sustentável. Perfeito, Ana. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.